Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Muito boa noite, nós estamos começando mais um CBM ao vivo. O programa hoje está para lá de radical. Daqui a pouquinho você vai saber por quê. Esse é o momento exato que você tem para convidar amigos, parentes, lá nos grupos de WhatsApp. Pegue o link, você que está conosco no YouTube, e compartilhe. Venha com a gente, porque está começando mais um CBM ao vivo. Muito bem, pessoal, esse programa está imperdível. Como eu disse na introdução, é um programa radical e a gente vai saber por que o programa é radical, impactante e certamente vai impactar a sua vida e o seu ministério. Eu tenho recebido aqui com muito carinho da editora Betânia e o pastor Isaías, que é um dos líderes, tem acompanhado esse programa. Quero mandar o meu abraço a ele que é pastor lá em Pouso Alegre, na Igreja Batista Betel em Pouso Alegre, igreja que eu tive o privilégio de pastorear anos atrás. Ele então envia livros para que a gente sorteie para você que está em casa. Então eu tenho aqui em minhas mãos um livro extraordinário, O Totem da Paz, de Don Richardson. Então, tá esse livro aqui, ó. Deixa eu tirar o brilho, pronto. Você que quer ter esse livro, nós podemos mandar para a sua casa. Entre agora no nosso Instagram @batistasmineiros, e nós vamos mandar para você. Você põe o nome do livro e diz, eu quero participar, e nós vamos enviar para você. Eu tenho em minhas mãos também esse devocional tradicional, muito conhecido, Manancial do Deserto. Esse livro que você, deixa eu ajeitar aqui, pronto. Esse livro que é um devocional maravilhoso que pode acompanhar as suas manhãs ou as suas noites no momento devocional. Você põe o nome do livro lá no Instagram, @batistasmineiros. No direct você diz, eu quero participar. E recebemos também esse livro muito sugestivo de Alexandre de Bem, que é Vença uma administração feliz e simplificada nas empresas. Eu estou querendo ler esse livro também, olha. Então, eu vou participar desse sorteio com você. Na verdade, esses livros são uma oferta da editora Betânia, a nossa gratidão, então, pastor Isaías, e você, então, vai conferir lá no site da editora. Existe um cardápio maravilhoso e ofertas de livros que vão te ajudar no seu crescimento e edificação espiritual. Muito bem, gente, como eu disse, o programa de hoje está radical. E o convidado de hoje é o pastor Eliandro Pires Guimarães. Ele é pastor, administrador, teólogo e professor. Ele também é o fundador da ONG Nunca Desistir. Há 17 anos, eles vêm desenvolvendo um trabalho maravilhoso de transformação social por meio da educação, do esporte e da inclusão de crianças e adolescentes. E ele, então, está conosco para falar tudo sobre esse projeto. Pastor, que alegria recebê-lo aqui. A gente já vem conversando e eu cada vez mais me sinto entusiasmado com aquilo que Deus vem realizando através desse lindo projeto. Conta pra gente como é que surgiu a ideia de fazer um projeto para cuidar através do esporte, ensinar, abraçar, aconchegar através do esporte. Nunca Desistir, né, que nasce ali em anexo à Igreja Batista Fonte Eterna. Ela nasce até dentro de um momento muito difícil, né? O pastor vai se lembrar aí do caso onde que uma criança faleceu na porta da igreja. Então, é uma igreja que ficou por muito tempo sem muito adolescente, né? Em 2003, uma criança falece lá. Então, a igreja, os pais ficou muito abalados. Em 2007, a gente chega ali com uma igreja assim, com 4 membros, né?
Então, a ideia é de tentar fazer uma conexão com as crianças ali por perto. Eu pratico capoeira desde 13 anos de idade, né? Estava ali com 27, já tinha formado no seminário, sou filho aí do Seminário Batista. E quando a gente chega ali em 2007, a gente começa a fazer um trabalho de capoeira ali, era o que a gente sabia, né? Chamar os meninos da vila, comecei a fazer umas rodas lá na vila, alguns meninos começaram a chegar. E aí, nesse ambiente aí, a gente começa a ter contato com as primeiras crianças ali. Alguns preconceitos, né? A capoeira traz muito preconceito, infelizmente, a cultura afro assusta algumas pessoas, né? Às vezes até a gente mesmo assusta um pouco alguns pastores, mas a gente trabalhou isso muito com a questão assim, da filosofia do esporte, né? De trazer as crianças para essa conexão, eles começam a chegar na igreja e aí a gente começa a desenvolver um trabalho ali. Depois a capoeira puxou o Muay Thai, depois o Muay Thai puxou o Jiu-Jitsu, aí foi puxando. Então a ONG, a partir de 2007, ela começa então a ganhar forma, né? Em 2016, que a gente funda oficialmente a cara da ONG, né? Então ela já vem aí com um laboratório de informática. A gente teve um momento assim que é até interessante, porque a gente teve que tirar o batistério da igreja local para colocar o laboratório de informática. Então você imagina a polêmica, né? Esses dias eu estava vendo, a gente lançou agora o primeiro curso de robótica em Contagem, em ONGs de Contagem, o primeiro que tem robótica gratuita, né? E é lugar onde que era justamente o batistério lá, a gente não tinha outro espaço mais. Então eu fiquei pensando assim, como que a gente evoluiu, né? Então, informática, robótica, a gente tem todos lá, né? Muay Thai, Jiu-Jitsu, boxe, né? E outras atividades mais. E desde 2007, então, a gente veio trabalhando com esses adolescentes que cresceram, né? Vários deles viraram professores, alguns estão aqui com a gente, né? Viraram atletas, grande parte deles começaram a competir, né? Vemos várias representatividades ali em vários eventos, tanto no jiu-jitsu, como no boxe, como no Muay Thai, na capoeira. Nós tivemos campeões mineiros em 2016, né? A gente tem um que não está aqui, foi campeão mundial num evento que tem aqui 2 anos, que é um campeão que foi mundial ali em 2016. Então eu cheguei para Varsóvia, então fui lá conhecer Varsóvia, lá tem um projeto grande de capoeira lá. Então, assim, foi muito legal. E a partir daí, então, foram vários alunos chegando. Então, a gente tem aí medalhistas na área de jiu-jitsu, né, do Muay Thai, né, do boxe, da capoeira e várias outras modalidades. E, assim, acaba que a igreja, né, foi aprendendo a viver de uma forma diferente, né? Mais comunitária, né, se envolvendo um pouco mais socialmente, não ficando naquela igreja só do domingo. A gente praticamente não, nenhum dia da semana a gente está fechado. Então, domingo tem um culto, segunda tem atividade, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, a última atividade no sábado, ela acaba na hora do almoço. Aí depois a parte de tarde, domingo de manhã, mais para limpeza. E aí depois vem aquela rotina normal. Então, todos os dias, de manhã, tarde e noite, tem atividade. Então, o projeto, então, é um projeto que faz parte da realidade da igreja, no dia a dia, não só aos domingos ou nos dias de culto, que acontecem naturalmente. Sim. E você disse que tirou o batistério, mas não deixou de batizar, não é isso? De forma alguma. Agora a gente tem que ter o CT agora, né? O batistério, bom motivo, né? O batistério foi para um outro local, certamente, né? Sim, agora é Ravena agora. Lá no nosso acampamento batista. Gente, é bom falar que o pastor Eliandro, ele é pastor batista, é pastor filiado a um dos pastores batistas do estado de Minas Gerais. Essa visão social do esporte muito mais agrega a comunidade, mas sem negociar os princípios da palavra, a seriedade da exposição bíblica. Justamente. E isso que é a coisa mais linda, porque o projeto ele prega para essas crianças um evangelho genuíno e na prática. Sim. Isso que eu percebo a paixão quando você fala do projeto, você fala de um projeto que leva os princípios do reino para toda essa comunidade do esporte também, não é verdade? Justamente. A gente até, quando começou essa caminhada, a gente fez uma reflexão muito grande, né, na parábola do bom samaritano, né? E mostrando ali a ideia do acolhimento, da aproximação, da questão ali de encontrar o outro no caminho. Então, a pegada da igreja foi justamente nesse caminho, né, de aproximação, esquecer um pouco só essa questão, né, de falar assim, isso é problema meu, essas crianças não são problemas, né, não é um problema da igreja, a questão da política pública, a questão até mesmo do acolhimento, né, solidário. Às vezes a gente acha que a ação social é só um departamento da igreja. Para nós é a ação da igreja, né, a igreja viva, trabalhando, servindo. Então a gente pensa assim, né, evangelho integral, né, que a gente fala, né, é o que a gente vê no dia a dia. Então, para mim, a igreja,
a ONG é uma igreja vestida com outra roupa para servir, né? Eu penso assim. É o braço social, né? É o evangelho integral. Sim. Isso é algo que a gente acredita. Sim. E a igreja tem feito isso com excelência, com esse projeto que já alcançou mais de 500 crianças e adolescentes. Mais de 500. E a gente quer ouvir sobre isso. Porque um dia a gente foi contar, né, quantos matriculados estavam. Estava eu e outro aluno lá que é novo, que é mais velho, quer dizer, e a gente começou a pegar cada matrícula. A gente faz matrícula, tudo direitinho, porque a gente está no Conselho da Criança, a gente é tudo, né, regulamentado. Então a gente estava contando quantas crianças já passaram por ali. Quando passou os 400, eu fiquei assim, cara, mas 400, quer dizer, se eu andar pelas vielas, pelas ruas aqui, talvez a geração praticamente que está crescendo aqui já conhece sobre o projeto, né? Hoje a gente tem, né, mais de 100 crianças aí, com certeza ativas, né, matriculadas a gente já tem mais de 90 e são ativas, né, os projetos não param, né? Então a gente abre aí 8 horas da manhã, a gente vai fechar 9h30 da noite por aí e as atividades estão acontecendo. A última aula aí acaba 9h40 da noite. Se a gente for lá na comunidade, então, Novo Boa Vista, em Contagem, todo mundo vai saber com certeza quem é o projeto, ou o que é o projeto Nunca Desistir. Com certeza. Porque está fazendo parte da realidade, do dia a dia da comunidade. Isso é lindo, gente. E você que faz parte de uma igreja, você que é líder, quem sabe pastor de uma igreja, quem sabe você queira também levar a sua igreja a enxergar a comunidade através de ações que levam o esporte, o acolhimento, o carinho, não só para as crianças, adolescentes, mas também para essas famílias. E a gente vai continuar falando um pouquinho sobre isso. O pastor Eliandro, que dirige já por 17 anos essa ONG, que tem impactado ali uma das comunidades de Contagem. Você vai saber um pouco mais daquilo que Deus tem feito através desse projeto lindíssimo, Nunca Desistir. Vamos de música e daqui a pouquinho a gente está de volta. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Otávio, que é vice-presidente da Associação de Músicos do Estado de Minas Gerais, sempre conosco, trazendo uma música linda que fala profundamente ao seu coração. Pastor Eliandro, também presidente da ONG Nunca Desistir. Eu sei que esse projeto tem impactado não só essas crianças, adolescentes, mas também as suas famílias são impactadas. Porque se existe uma ação catalisadora, são as crianças. Quando você faz uma atividade com criança, então os pais, avós, os parentes, vêm tudo para participar. Todo mundo quer tirar foto, quer estar junto, não é isso? E certamente tem impactado essas famílias também. E alguns desses atletas estão conosco. Isso aí. E eu queria então que você desse aí a palavra de comando, porque a gente quer ver um fragmento dessas apresentações. Você vai acompanhar o que acontece lá, em alguns casos no tatame, né? Em outros no ringue, né? No ringue, é isso aí. É isso mesmo. Então conta pra gente o que você trouxe aqui para o pessoal que está em casa acompanhar. Então, a gente vai fazer 3 apresentações, a gente vai começar pelo boxe, né? Então o pessoal pode se posicionar aí.
A gente trouxe assim, um pouco do boxe com os meninos mais novos, depois o Muay Thai, depois a gente um pouquinho da capoeira também. Então vamos lá, primeiro vamos de boxe, não é isso? Vamos lá, Então vamos lá, gente. Pessoal que está em casa aí, ó, se você quiser ir comentando enquanto a turma... Isso. Vamos então lá. são crianças mais novas, né? Então pode começar. Vamos fazer um soltinho aí bem de leve. Isso, bem à vontade. Vambora. Isso, bem soltinho. Trabalhar a base. Isso, bora. Isso. Isso. Isso aí, o Theo tem 8 anos, né? A Kim tem 9, então é uma atividade que pode começar bem cedo, né? As crianças aí tem aí talvez aí de 6 meses a 1 ano de treino, alguns aí nessa base. Então, Já vi que o Theo baixou a cabeça, ele se não abaixa já leva uma... já leva um... Como é que é o nome daquele acolchoado que calça a mão ali? A raquete, né? Raquete, ou a luva né? de foco, raquete. Ali é a luva de foco, né? Luva de foco? Isso, uma luva de foco. Ali para amortecer o soco ali. O soco, né? E no boxe eles também usam luva. O Theo tá sem luva, mas geralmente é com luva, sem né? Luva, mas é com luva. Que legal, que legal. Isso. Bom, além desse aqui, que acho que o pessoal de casa já viu os princípios, né? Isso. A gente queria ver o que mais que você preparou pra gente, além do Muay boxe, Thai né? também, Muay Thai é muito... Hoje, Muay Thai tá uma febre. Pode fazer o Muay Thai agora. Muay Thai tá uma febre muito grande. É uma das atividades que tem crescido bastante. O Muay Thai, ele trabalha muito golpes e chutes, né? Então, a diferença do boxe também, é que vai a perna também, é isso? Isso aí. Muay Thai tem tanto a mão, como o cotovelo, como o joelho, chutes, né? A gente tem aí 2 medalhas no Muay Thai, então a gente tem muito bem. A Black que já disputou, a Rafa que já disputou. Aí só pode ser da cintura pra cima, né? Praticamente não pode chutar também perna, pode chutar perna, coxa, né? Porque ali, como elas estão sem caneleira, né? Então ali é mais tá vendo? Uma finta ali. Isso. Bacana. Vamos deixar então os nossos atletas descansarem um pouquinho. Isso. O pessoal que está em casa já acompanhou. Agora, isso envolve, né, muitíssimo, não só a parte cognitiva, mas também os músculos, a disciplina, né? Disciplina, principalmente. O esporte tem muito isso, né? Sim. Que convida a disciplina. E isso muda até mesmo a perspectiva da escola. Sim, escola. Inclusive, assim, para mim, eu vejo assim, né? Antes, eu fui de uma igreja grande, né? Na época, eu fui da Igreja Batista Estrela d'Alva. Lá tinha mais de 1000 membros na época, era pastor terreno na época, né? Fiquei lá por um tempo. E depois que eu fui para a igreja Fonte Eterna, onde eu estou hoje, às vezes eu fico fazendo algumas comparações com os adolescentes que eu tinha lá e os adolescentes que eu tenho hoje lá e jovens. A cultura da disciplina é extremamente diferente. Eu até comento com algumas pessoas, porque, por exemplo, quando a gente tem uns que vão disputar, e aí eles têm que fazer restrição alimentar, uma dieta específica para descer peso, 2, 3 quilos, por exemplo. Para um campeonato, né? Para um campeonato. A maioria acontece isso, né? Então, assim, é interessante porque é muito legal isso, porque quando eles vão descendo de peso, eles ficam mais sensíveis, mais espirituais, vamos dizer assim, né? Então, você vê que a pessoa está sempre ali mais concentrado. E aí tem muito similar da caminhada cristã, né? Você vai ver que a pessoa ali, ela começa a ficar mais reflexiva em algumas ações, fica mais humanizado. Então isso é muito interessante, porque aí você vê, a pessoa começa ali tá com mais conexões ali, você vê que começa até a orar mais, até mais ele tá mais concentrado. E você vê como é que a concentração do esporte, nesse sentido, puxa muita pessoa também para trabalhar o domínio próprio, as questões internas. Ele vê que a luta, na verdade, a luta principal não começa no ringue, começa aqui dentro, né? É lutar com as nossas próprias vontades, é o que eu quero. Às vezes eu quero, mas não posso. Eu quero aquele alimento, mas eu não posso agora. Então eu tenho que controlar emocionalmente. Então são várias vertentes do esporte que você vai trabalhando, né? O domínio próprio está ali, né? O próprio fruto do espírito, né? A questão do domínio próprio. Então são muitas coisas que estão muito próximas ao esporte. A gente vai fazendo esses movimentos, né? Vai conversando com eles, trabalhando essas questões, né? A motivação, a questão do medo. Então tem várias questões que estão próximas ali, né? Alguém já disse que um ser humano verdadeiramente livre é aquele que não faz tudo o que quer, né? Isso aí. Ou seja, ele tem a disciplina para medir, para dosar e para decidir aquilo que vale ou não ser feito. Eu acho que eu vou me inscrever num campeonato desse, que eu estou precisando perder uns pesos.
Aí eu já vou ter um objetivo, né? Muito bem, Leandro. Eu estou vendo aqui que existem muitas medalhas, né? Cada uma delas certamente com um significado muito especial. Legal, E ao longo desses 17 anos, eu queria que você fizesse aí, são muitas, né? Mas fizesse um destaque de uma ou outra, contando um pouquinho o que representa, que campeonato foi esse, quem foi o atleta que levou para a ONG, né? Essa premiação. Então, a gente tem muitos campeonatos aqui de jiu-jitsu, né? Muitos. A gente tem, assim, os principais campeonatos de Minas Gerais. Se você quiser pegar a medalha, assim, fazer um destaque nela, ficaria legal. A do Pablo é uma medalha que é muito importante, por exemplo, do Campeonato Mineiro, né? Esse é um campeonato mineiro, né? Autêntico de boxe. Segura a medalha, pessoal em casa poder ver. Segura na medalha mesmo. Isso, Pablo foi campeão Deixa mineiro ela paradinha. Aí, né? Olha que legal. Ele foi campeão Esse aí é um campeonato... mineiro de boxe. Primeiro oficial. lugar? Primeiro lugar. Uau. Campeonato Mineiro, O atleta não está aqui, né? Tá, Pablo. Cadê o Pablo, gente? Vamos dar um close aí no Pablo. O Pablo ali, ó. Olha, nosso carinha aí. Primeiro lugar. E que foi dono desse cinturão também, né? O dono do Box Evolution. Né? Olha que legal. Cinturão, Pablo. Muito bom. Pablo também começou lá quando ele era novo, né? Pablo tinha aí uns 11 anos, né, Pablo? Mais ou menos. 11 anos lá. Então, hoje ele já tem 26, já é professor já hoje, né? Então, campeão mineiro de boxe. Isso, tem um de boxe. A gente tem outras medalhas interessantes aqui, por exemplo, na área da capoeira, né? Tem o Somos Capoeira, que é um campeonato reconhecido como um campeonato mineiro de capoeira, né? A Rafa. Olha, vamos dar o destaque ali, olha, que legal. Deixa eu ver, puxa a medalha. Mineiro, por exemplo. Ó. Olha isso. Somos Capoeira, né? Então, da Rafa. A Rafa foi campeã mineiro. A Rafa está aí também? Está aí também. Cadê a Rafa, gente? Vamos olhar a Rafa ali, deixa eu ver. Então, ele aqui é um campeonato mineiro de capoeira, né? Esse aí esse de capoeira. De capoeira. Esse campeonato proporcionou a Rafa ir em Brasília disputar o VMB, que é o maior campeonato hoje no Brasil e até na América Latina. Que legal. O VMB, a gente foi para Brasília lá, conheceu o Brasil. Só mais uma, porque são muitas medalhas, gente. Tem esse 17 aqui, anos. Esse aqui, se não me engano, da Michele, que é o Bob Games também, é o maior evento da América Latina de boxe. Cadê a Michele? Mostra a Michele aí pra gente também. Tá ali também. Deixa eu ver. Boxe ali. Tá ali também. Tem vários outros ali. Não, peraí, cadê a Michele? Vamos ver essa medalha aí. Qual que é ela? Esse é do Bob Games. Esse é um evento que acontece no Mineirão. Qual que é o esporte? Boxe. De boxe. Cadê a Michele? Levanta a mãozinha aí. Isso. Esse é o maior evento da América Latina, né? Acontece no Mineirão, sempre quando acontece esse, né? Um evento muito importante também. Que bacana, que bacana. Assim, os maiores eventos, né? BJJ Storm, né? A gente tem aqui o território, que é o TTL, né? O território Tupiniquim, que é do Muay Thai. Então, sim, os maiores eventos a gente tem medalha hoje de campeões, a importância, né? Isso melhora, né, a autoestima dos atletas, traz dignidade para a família. É um investimento extraordinário. Agora, vamos fazer o seguinte, nós vamos lá, que a gente quer conversar um pouquinho com esses atletas que estão realmente fazendo diferença. Vamos lá junto, que a gente quer saber deles o impacto que isso tem na vida deles, né? Sim. E eu queria que você viesse. Cadê o microfone? Eu queria... Me ajuda aqui, então. Opa, isso aqui dá choque, gente. A gente sabe que um projeto como esse, ele também mexe na disciplina, como você disse, na autoestima, não é isso? Sim. Então a gente vai ouvir alguns aqui e depois seria muito bom, quando a gente voltasse, né? Porque a gente quer fazer algumas matérias com vocês, a gente pudesse falar um pouquinho sobre a trajetória de cada um deles. Legal. Porque por trás dessas medalhas, desses reconhecimentos, tem tudo aquilo que você falou. Muito treino, muita disciplina. E isso, então, ajuda em todas as áreas, não é isso? Sim, com certeza. Muito bem. Pode pegar aqui o microfone. Fala para mim aí o seu nome, pessoal que está em casa, para o pessoal te conhecer melhor. Meu nome é Pablo. Tenho 25 anos hoje de idade. Eu comecei lá no projeto com meus 12 anos de idade. E é igual exatamente o senhor falou agora. Por trás de uma medalha tem uma história. Por trás de cada medalha tem uma história. E eu tive muitos motivos, né? O esporte impactou na minha vida de um jeito que... Tive muitos motivos para desistir. Tive grandes perdas na minha vida. E... Desde meus 12 anos eu não só entrei para os esportes, né? Mas eu entrei para a igreja. Comecei a frequentar a igreja lá com meus 14 anos. Eu comecei 2 anos só fui do esporte. Aí eu fui para a igreja com meus 14 anos. Aí desde isso, né? Eu nunca larguei a mão. A gente às vezes vai
dá um desvio ali, alguma coisa, mas eu sempre mantive meu pé firme lá. Tá firme lá. Graças a E Deus. no esporte também. Agora diz No para mim, esporte. de toda essa trajetória, o que mais marcou a sua vida como um atleta a partir do momento que você chegou na ONG e tem desenvolvido o seu esporte, tem treinado, tem ido a campeonatos e hoje um professor, né? Sim. Hoje eu sou professor, né, de não só personal fight, mas lá no projeto e na academia também. Mas eu acho que o que impactou grande em mim assim, hoje é o reconhecimento que eu tenho. Maravilha. É que ninguém dava nada pela gente, né? A gente cresceu ali no meio da vila mesmo, ali entre becos e vielas, né? E não tinha reconhecimento nenhum. Hoje uma galera me conhece principalmente pelo esporte, mas por tudo que eu fiz hoje, né? Pelas medalhas, pelo cinturão e por tudo que eu venho ganhando hoje. Deixa eu pegar o microfone, faz assim para não dar choque de novo. Bom, com esse tanto aí de medalha, é claro que o pessoal não só vai te reconhecer, mas não vai querer briga contigo, né? Porque não vale a pena, né, professor? Que não, Muito bem, vem aqui na frente um pouquinho para ficar mais fácil. Fala o seu nome e diz para mim o que mais impactou a sua vida depois de participar desse projeto esportivo. Eu sou a Rafaela, eu estou na Nunca Desisti há 5 anos, quase 6. Cheguei lá com 11. Eu acho que vai muito do que o Pablo falou, o reconhecimento. Então, a gente chega na escola, uau, Rafa, o diretor da escola, não, toma cuidado com essa menina. Então, é uma coisa assim que eu nunca imaginei. Nem lutar, nem treinar. Foi uma coisa que eu comecei e falei, isso aqui vou começar agora, que 2 meses estou parando. Mas, assim, é muito gratificante você ver isso. Você chegar nos lugares, chegar nos eventos, as pessoas te reconhecerem e falar, essa menina aqui é brava. Aí você ganha até estímulo para treinar mais. Até treinar mais. Coisa boa, tá vendo isso aí, professor? Muito bem, obrigado. Agora é o Theo, não é isso? O Theo está quase trocando de time, a gente conversou um pouquinho antes aqui, mas ele está pensando ainda. Theo, fala para mim aqui, quantos anos você tem? Olha naquela câmera número 2 ali, ó. Tá. Quantos anos você tem e o que você mais gosta de fazer lá nos treinos? Olá, meu nome é Theo. Eu tenho 8 anos e lá nos meus treinos eu gosto de treinar jiu-jitsu, porque tem muita movimentação e muita queda. Lá também tem muito, movimentação, finalização também muito legal. E que também capoeira, que é quase a mesma coisa, que também que pode derrubar as pessoas lá também, que também tem muita movimentação. Que legal. Legal. Você viu, gente? Tem muita queda. Você já sabe cair também, né? Por isso você já está ficando musculoso já, tá vendo, gente? O Theo está começando já no esporte. Eu estou pegando no braço dele aqui, ó. Tá mais forte que o meu. Theo, vem para cá um pouquinho, ó. Vem cá você também. Fala o seu nome, quantos anos você tem e quanto tempo você está no projeto. Meu nome é Nicole, eu estou no projeto, eu entrei com 8 anos, eu tenho 10 anos. O que eu mais gosto de fazer é jiu-jitsu e capoeira. Jiu-jitsu, deixa eu ver, mostra sua luva lá pro pessoal que está em casa, ó. É rosa, gente. Mas não acho que é porque é rosa que esse soco não é forte não, viu? Ela é uma atleta dedicada, não é isso? Dedicada. Muito bem, então muito obrigado. Vem você para cá com essas trancinhas, fala o seu nome, quantos anos você tem? Meu nome é Kimberly, eu tenho 10 anos. Sim, você está há quanto tempo no projeto? 1 ano e pouco tempo. Um ano e um pouquinho de tempo. E qual esporte você faz lá? Boxe, Muay Thai, capoeira e jiu-jitsu. Meu Deus, ela faz tudo, professor, olha isso. Tudo. Muito bem. E o que você mais gosta quando você vai para lá? O que você fica assim, mais contente? É a capoeira e o jiu-jitsu. E para você, assim, o que vale a pena lá? O acolhimento do pastolim, a capoeira e o jiu-jitsu, que legal. Tem muita queda lá, né? Que legal. Parabéns, viu? Parabéns. Vem você agora, fala o seu nome. Meu nome é Michele, eu tenho 16 anos e o meu primeiro treino no projeto foi com 5 anos de idade, eu treinei Muay Thai, só que aí eu não podia, porque não era a minha idade. Aí eu fiz só um treino de Muay Thai, aí depois eu fui fazer capoeira em outro grupo, aí depois eu voltei pra ONG e tô já há uns anos, acho que dá eu tô uns 7 anos na ONG já. E esse tempo de ONG, o que mais impactou você até hoje?
Acho que é as competições, né? O clima de competição É bacana, né? é muito legal. A adrenalina, né? De estar pisando em um lugar diferente, de estar treinando com pessoas diferentes, num rumo diferente também. É isso. Que legal, que legal. Parabéns. E vem você, então. Fala o seu nome e qual que é o esporte que você faz lá. Meu nome é Maria, eu faço capoeira e Muay Thai. Sim, e o que assim, você mais gosta quando chega o dia de treinar? Bater nas pessoas também. Sparring. Parabéns, parabéns. Muito bem, agora você. Diga o seu nome e qual que é o esporte que você faz. Meu nome é Giovana, eu tenho 21 anos, eu estou no projeto desde os meus 11 e eu pratico o Muay Thai, a capoeira e o boxe. Que bacana. Parabéns. E você? Eu sou Alice, tenho 13 anos e já tenho 4 anos lá na ONG. Opa, chegou cedinho? Muito bem. E o que você assim mais aprendeu para sua vida na escola, com a sua família, lá na ONG? Que tem que respeitar, né? Não importa se você é mais forte ou mais fraco, você tem que respeitar. Olha só, tá vendo? Então você é mais forte, eu sou mais fraco, é melhor a gente se respeitar. Vamos lá. E você, como é que é seu nome? Meu nome é Alisson, tenho 10 anos, já estou 4 anos também na ONG. Nossa, você chegou lá com 6 aninhos. Muito bem. E fala assim, o que você mais gosta lá? A capoeira. A capoeira? Então o pessoal que está falando no meu ouvido aqui sem parar, que eles querem ver a capoeira, Renato. Então vamos lá, gente. Professor, mostra pra gente um pouquinho da capoeira, como é que funciona, o pessoal que está em casa acompanhar com a gente. Beleza, vamos fazer os dois, um joguinho bem soltinho. Você pode vir no meio aqui, fazer um joguinho bem soltinho. Fica à vontade, seu Alice. Isso, vamos lá, bora. Isso, bem soltinho, hein? Quero ver. E Jesus mandou me chamar. Venha pra cá, capoeira, que aí não é o teu lugar. Eu estava na beira do abismo. Que bacana, né, rapaz? Olha isso. Opa, bateu, hein? Bora, hein? Eu estava na beira do abismo e Jesus mandou me chamar. Leandro, tá ótimo. Acho que o pessoal em casa já viu. É claro que o espaço aqui é reduzido, né? Sim. Se tivesse mais espaço, eles poderiam fazer assim com muito mais liberdade, não é isso? Sim. Mas nós estamos aqui gratos, mas muito gratos pela presença do pastor Leandro, por essa ONG muito estratégica que tem desenvolvido um projeto poderosíssimo ali em Contagem, alcançando mais de 500 famílias, crianças, jovens, adolescentes. E nós queremos agradecer, pastor Leandro, por sua presença aqui. E já vamos deixar combinado, o pessoal aqui da nossa equipe vai até a ONG para fazer uma matéria lá, entrevistar essas crianças e outras que têm sido impactadas, os professores. E nós queremos desafiar você que está em casa, você que é um empresário, você que é de uma igreja, você que não é e queira participar efetivamente desse projeto, você pode fazer uma oferta para o projeto. Daqui a pouquinho eu vou colocar aqui para que você saiba qual o Pix que você pode enviar para o projeto diretamente. Assim você vai estar adotando um desses atletas para que eles continuem desenvolvendo esse projeto maravilhoso. Muito obrigado, mando o nosso abraço lá para toda a equipe, todos os atletas, professores, e a gente vai ter a oportunidade de tê-los de volta, mas agora com a nossa equipe lá. Está chegando agora o que vai pelas igrejas com L, tudo que acontece vai acontecer nos próximos dias nas igrejas batistas em Minas Gerais. Ellen, é com você. Boa noite, pastor Márcio e todos que nos assistem nessa noite. Vamos para a nossa agenda. Amanhã, dia 28 de julho, acontece a tarde inspirativa das Mulheres Batistas, às 14h30, na Igreja Batista Parque Vera Cruz, na rua Itaipu, número 851, bairro Alto Vera Cruz, em Belo Horizonte. E de 29 de julho a 1º de agosto será realizado o Congresso Batista Mineiro e a 88ª Assembleia da Convenção Batista Mineira na primeira Igreja Batista de Juiz de Fora. Ainda dá tempo de participar. Faça sua inscrição e esteja presente neste grande encontro da família Batista Mineira. Lembramos também que as reuniões da Ordem dos Pastores da ABC
continuam em recesso e retornam no dia 5 de agosto. E a hora dos nossos parabéns. Dia 25, a Igreja Batista Nova Jerusalém, em Belo Horizonte, completou 61 anos. Parabéns por mais um ano proclamando o Evangelho e servindo ao Senhor. E se você quer divulgar as novidades da sua igreja, envie as informações para o nosso e-mail, o que vai pelas igrejas @batistasmineiros.org.br. Voltamos com o pastor Márcio. Muito obrigado, Ellen. Isso mesmo. Você que está em casa, você que é pastor, é líder, mande para nós o seu projeto, o seu congresso. Nós vamos ter a alegria de divulgar aqui no CBM ao vivo esse quadro que conta tudo o que vai acontecer no estado de Minas Gerais. Muito bem, gente, nós acompanhamos agora uma entrevista belíssima com Eliandro, ele que vem desenvolvendo um projeto numa ONG que faz a diferença em Contagem. A ONG Nunca Desistir já alcançou mais de 500 jovens. Então nós queremos dar oportunidade para que você possa levar a sua igreja, a sua empresa a participar desse projeto. Está aqui o Pix embaixo da tela, você pode fazer uma oferta especial direto para a ONG, fazendo, portanto, com que essa ONG tenha condições de alcançar mais jovens, adolescentes, impactando aquela comunidade. Está chegando agora música boa com Otávio, música que fala forte, profundamente no seu coração. Daqui a pouquinho, depois da música, a gente está de volta. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Olá, Batistas Mineiros! Hoje nós estamos aqui no aniversário de 60 anos da PIB Betim. Vamos conferir? Vem comigo! Amados irmãos e amigos todos, é uma felicidade muito grande. Desses 60 anos aqui eu estou 37 anos. Vendo o pessoal crescer, vendo os que tinha 30 hoje já tem 67, os que tinha 25, igual uma amiga minha que está ali, a Pretinha, hoje tem quase 60. A vida é assim, irmão, é maravilhoso ver isso, tá? É bênção de Deus. É um momento assim muito poderoso, um momento muito especial, um momento quando nós constatamos o poder de Deus, Deus usando vidas, a vida do pastor Itamar, por exemplo, a esposa dele, Eliane, o quanto eles se entregaram, se envolveram nessa obra e o quanto Deus tem feito através da PIB de Betim, tanto na região quanto desbravando o nosso estado também. Pastor Itamar, através da PIB de Betim, é um desbravador, é um missionário e tem avançado muito em nosso estado para a honra e glória do Senhor. Eu quero parabenizar o pastor Itamar, há 37 anos pastoreando a PIB de Betim. Isso não acontece por um acaso.
é fruto da bênção de Deus, das orações, do empenho, do trabalho. E o desejo do meu coração e a minha oração é que a igreja permaneça fiel ao propósito de Deus, que é fazer missões, discipulado e promover o crescimento pessoal, espiritual, o crescimento do reino de Deus. Então, vindo de volta para cá, foi quando já conheci meu esposo, como ele disse, ele é betinense. Então, vindo do Vale para cá, eu já fui para uma igreja batista. Eu lembro até hoje que nós chegamos na igreja no primeiro dia e o pastor não estava. E os irmãos nos receberam muito bem na igreja, aquela coisa, e pegou os nossos nomes. Quando foi no outro dia, o pastor chegou na minha casa. Ele foi nos visitar. Aí chegou lá e eu não conhecia ele. Ele chegou, não, eu sou pastor, vocês foram lá na igreja ontem, eu vim aqui visitar vocês, conhecer vocês, né, e tal. E entrou pra dentro e nós conversamos e a partir daquele momento, eu vejo assim que foi Deus que foi planejando tudo, organizando tudo, né? É motivo de alegria, nós estamos felizes e alegres por esses 60 anos. Temos participado junto com a Primeira Igreja Batista Betim já há 12 anos e temos visto o trabalho avançar, o reino de Deus progredir, vidas se renderem aos pés de Jesus. Então, para a gente é motivo de muita alegria, muita felicidade mesmo estarmos aqui juntos festejando. O propósito nosso, os nossos sonhos, é continuar a obra missionária, espalhando o Evangelho, orando para que Deus nos dê uma frente missionária por ano. Eu, junto com esses irmãos maravilhosos, seja de Araguari, do Vale do Jequitinhonha, de Esmeraldas, né, de Maravilhas, de Joatuba, de Betim região, em parceria com esses irmãos de São Paulo, com a Convenção Batista Mineira, e também juntos podemos fazer muito mais. O nosso sonho é pregar e anunciar o Evangelho. E em breve voltar aqui para comemorar, se Jesus não voltar, os 70 anos da igreja. Amém? Quero desejar as ricas e incontáveis bênçãos de Deus para essa igreja, para o seu muito digno pastor, e que seja aí uma referência de igreja multiplicadora, uma igreja que faz, uma igreja que vai a todo lugar compartilhando as boas novas de salvação. E eu vou ficando por aqui. Para ver essa e outras matérias, acesse o nosso canal no YouTube, @BatistasMineiros. O Alisson Ferrari para o CBM ao vivo. É com vocês aí no estúdio. Está chegando agora Educação e Pauta com o pastor Ramon Márcio e também professor Valceni Pereira Braga. Ramon, é com você. Pastor Márcio, bom estarmos aqui para este assunto tão importante, Educação em Pauta. E nós temos o privilégio de tratar a educação da Rede Batista de Educação, essa rede gigante de educação com mais de 20 unidades. O professor Valceni vai nos dar esses dados aqui completo. Ele está conosco mais uma vez, ele é o CEO dessa rede. Obrigado pela presença, professor Valceni. Eu que agradeço, pastor Ramon, alegria estar aqui. Bom, estamos aqui, nós vamos assistir uma matéria que trata sobre esporte lá na unidade 7 Lagoas com a Dani Savassi. Vamos assistir. Hoje nós vamos conhecer a aluna Alice Viana, que cursa o 7º ano do Colégio Batista de 7 Lagoas. Ela tem 12 anos. Sua matéria preferida é ciências e ela quer ser professora de educação física. Ela já está no caminho certo, se destacando e evoluindo com as aulas de judô da Escola Batista de Esportes da unidade. O judô é um esporte que ensina disciplina, respeito e autocontrole. Por si só, já é uma excelente influência para os estudantes, mas quando linkado aos valores do Colégio Batista, ele se transforma em uma ferramenta de educação ainda mais potente. Bom, a gente prioriza, principalmente no esporte, trazer para eles essa clareza que campeonatos, medalhas são consequência de treino, né?
mas o principal é trazer para eles a disciplina, a hierarquia, o comprometimento com o esporte, o comprometimento com os professores. O professor Gabriel fala dos pontos fundamentais que o judô do Colégio Batista traz para os estudantes. O principal, a hierarquia e a disciplina, né? Porque os dois são um conjunto que formam atletas para a vida, né? Que formam atletas com uma capacidade de compreender que a vida existe essas hierarquias, como professor, como autoridades, né? Então, coordenadores que nós possuímos, o pessoal que ajuda na limpeza, tudo isso existe uma hierarquia para que um sistema funcione, né? Então, acredito que esses valores são fundamentais, junto com a disciplina, né? Que é o comprometimento com as saudações, igual vocês puderam presenciar durante a aula, o comprometimento de cumprimentar um ao outro após uma luta, independente do resultado, se eu fui vitorioso ou se nesse momento o outro atleta sobressaiu, né? Então, acredito que isso traz uma integridade de valores para esses atletas, né? Dentro e fora do tatame, os alunos aprendem que cada movimento carrega valores para a vida. Assim, o esporte se transforma em ferramenta de educação. Batista é um lugar que agrega principalmente valor nos nossos atletas, né? Um colégio que tem um comprometimento com a formação completa, não só como alunos, mas como cidadão de bem, né? Então, a gente sabe desse comprometimento e mais ainda aumentado de um respeito junto com o esporte. Alice nos fala quais valores ela tem levado da luta para a sua vida. O respeito aos mais velhos, a honestidade no dia a dia também e o ensinar os valores para crianças pequenas. E o meu irmãozinho também faz judô e uma vez ou outra eu tenho que ensinar para ele sobre esses valores e sobre o respeito dentro e fora de casa. Mudou alguma coisa em você desde que você começou com o judô? Mudou muito. Eu era uma criança bem responsável até antes de eu começar a fazer judô. E com o passar do tempo eu fui ganhando essa responsabilidade e virei até representante de turma esse ano. Você era irresponsável como? O que você fazia? Eu deixava para casa para antes, não estudava para a prova e deixava tudo bagunçado. Minha vida estava bagunçada na hora. E depois que comecei a fazer judô, fui conseguindo organizar as minhas responsabilidades. A luta é uma ferramenta de ensino muito importante, mas é também um espaço para extravasar o estresse de forma saudável e com respeito. O que você mais gosta aqui na aula? É a luta, né? Que dá pra fazer uns golpes, né? Que eu não posso fazer em outro lugar também. Você joga sua raiva aqui no tatame? Às vezes, bem às vezes mesmo. Tô com raiva, assim, tipo de alguma prova, alguma coisa. Eu tento colocar raiva aqui no tatame, mas sempre respeitando quem eu tô lutando. Fritz, no jogo 1, esforçar-se para a formação do caráter. Esforçar-se para a formação do caráter. Seguir o caminho da sinceridade. Seguir o caminho da sinceridade. Cultivar o espírito de bem. Cultivar o espírito de bem. Cortesia. Dar importância à cortesia. Eliminar as dificuldades. Eliminar as dificuldades. É isso! Mais do que estudantes, a escola forma cidadãos preparados para a vida. E o esporte é um grande aliado nesta evolução humana. Quer saber mais? Entre em contato no site que está aparecendo no seu vídeo. Eu sou Daniela Savassi, para o CBM ao vivo é com vocês aí no estúdio. Sensei! Que gracinha ver esses menininhos ali dessa forma, com disciplina, respeitando a hierarquia. Obrigado ao professor Gabriel pela matéria, pela entrevista, a participação da Alice. Professor Valceni, o judô em Sete Lagoas, mas eu creio que nós temos essa arte marcial ou outras em outras unidades. Perfeito, né?
À medida que a escola cresce, então a escola de esporte ali instalada, ela vai oferecendo mais possibilidades, mais opções de esportes, né? Então, por exemplo, pega na unidade de Floresta, onde tem muitos estudantes, aí nós temos escola de esporte de mais de 700 estudantes matriculados. E aí você tem todas as modalidades, judô, karatê, você tem futsal, voleibol, basquetebol, você tem patinação artística, e aí por aí você vai oferecendo muitas possibilidades. E judô é uma das principais, sempre os meninos, principalmente, eles gostam muito. É um esporte olímpico, né? Realmente é de uma tradição que vale a pena. Mas não só isso, eu quero ouvir o professor Volceni sobre a integração do judô ao projeto pedagógico, porque nós estamos falando de disciplina, nós estamos falando de autocontrole, nós estamos falando de respeito. Professor, há uma integração ou é algo que fica como um extracurricular e depois você volta para a sala de aula? Ou todo esse corpo, essa equipe pedagógica do colégio, elas promovem de maneira intencional essa integração? Os esportes têm um valor enorme na educação básica, né? Então, sempre que possível, a família precisa incentivar os seus filhos a se matricularem nas escolas de esportes, porque os esportes dão muita possibilidade de desenvolvimento socioemocional, desenvolve o caráter, né? Como você citou aí, pastor Ramon, a questão da disciplina, né? Da resiliência, a persistência, o respeito ao outro, a sensibilidade fica muito mais aguçada. Então, para o estudante, ele alcançar desenvolvimento no esporte, ele quer sempre ganhar um troféu ali, uma medalha, então ele precisa fazer o dever de casa. E o dever de casa é isso, é mais disciplina, é mais treinamento, né? É mais resiliência, tem que renunciar a muita coisa, né? E isso, ao desenvolver para o esporte, ele leva para a vida toda. Ele começa levando para a própria sala de aula. Então, o estudante, como nós vimos ali, a Alice declarando, né? Ela se tornou uma estudante melhor quando ela começou a praticar esportes, né? Então, o judô é apenas uma das modalidades. Se a gente for examinar bem, qualquer que seja a modalidade do esporte, pode ser judô, pode ser karatê, pode ser futsal, todos eles vão desenvolver habilidades muito parecidas, né? E principalmente esses esportes de contato, né, como é o judô, ele precisa se cercar de muito cuidado, muita ética, de um cuidando do outro, apesar que está ali numa luta, né? Naquelas técnicas todas, mas é necessário um cuidado de um com o outro, né? Porque o objetivo não é você machucar o outro, é você realmente desenvolver ali as habilidades próprias que os instrutores estão atentos para essa realidade, né? Então, o Colégio Batista adota os esportes como uma estratégia que complementa a sala de aula, né? Então, nem todos os estudantes podem se matricular na escola de esporte, mas o ideal é que todos praticassem algum tipo de esportes, né? Então, a gente recomenda muito à família que o seu filho, ele além das questões da dimensão cognitiva, de estudos, né, da disciplina, da ciência, também esteja relacionado com a arte e também com o esporte, né? Isso dá a ele muito mais amplitude no desenvolvimento integral. Como você citou, professor Volceni, a Alice, ela dá um exemplo prático, concreto de como isso influenciou, né, na rotina dela, né? A melhora no que diz respeito ao compromisso, à disciplina. Agora, não só isso, eu percebo, eu não sei se no judô nós teríamos algo assim, mas o Colégio Batista, todas essas escolas de esporte, elas acabam também gerando como consequência campeões, né? Certamente temos campeões, medalhistas em torneios estaduais, municipais ou os torneios específicos deles, né? E aí eu quero te ouvir sobre campeões diversos em diversas áreas, mesmo que seja numa abordagem genérica, né, de que nós temos campeões em todas as áreas, seja do time, seja de disputas que são ali individuais, como no judô. Eu, particularmente, eu acho o judô fantástico. Meu filho é aluno de judô do colégio, né, e é algo que realmente faz diferença, né? Mas tem campeões também, né, professor? Com certeza. O Colégio Batista, pelo fato dele investir nos esportes,
Hoje, possivelmente, o Colégio Batista Mineiro, né, ele seja uma das principais potências do esporte estudantil no Estado, né? E do Brasil também, ele é uma escola importante, né? Então, nós temos, por exemplo, está ocorrendo aí diversos, por exemplo, torneios na região de Belo Horizonte. E o Colégio Batista tem já conquistado, né? A última semana foi um exemplo, né? Troféus de campeão em várias modalidades, né? No Estado também, sempre conquista muitos títulos, né? E até em nível de jogos escolares brasileiros, né? Dos JEBs, o Colégio Batista chega lá, muitas vezes, lá no pódio, né? Como vice-campeão, né? Às vezes não é fácil ser campeão no Brasil, mas o colégio chega lá. Então, isso mostra a força do esporte e a gente acaba revelando muitos estudantes que galgam os pódios nas suas modalidades. Então, nós temos, por exemplo, medalhistas em ginástica artística, por exemplo, né? Ginástica rítmica. Então, nós temos vários esportes. No futebol, nós temos aí um craque como o Estevão, que está hoje na Europa, né? Que começou muito novinho conosco, né? Tem outro jogador agora que joga no Atlético, o garoto novo, joga muito, né? E ele está na nossa escola de esportes, né? Então, dessa forma, nós temos sempre atletas se revelando. Hoje poderíamos dizer o seguinte, nós temos hoje na Rede Batista, né, na escola, pelo menos uns 15 a 20 estudantes medalhistas em nível nacional, nas suas modalidades, né? Não vou citar aqui que eu não vou me lembrar de todos, né? Mas é muito bom ver esse resultado. Mostra que, além desse efeito educativo do esporte, né, de desenvolver muitas habilidades e atitudes necessárias, também ele desenvolve carreiras brilhantes, né, para muitos estudantes nossos. É verdade. Essa atenção especial para o esporte, né? Você citou até ginástica rítmica, né? Eu digo até porque às vezes as pessoas têm a sensação de que é algo que está inacessível, né? Ou é algo mais específico de outras nações com cultura nessa área, mas não, né? Até, se eu não estou enganado, a filha, a Dani, né, a filha do João Leite, é professora lá no Buritis. Um abraço para o João Leite, o querido amigo nosso aí, que também é do esporte, né? Portanto, isso faz toda a diferença, professor, mas eu imagino que há uma conexão também, porque nós estamos falando da relação do esporte, dos princípios do esporte aos aspectos pedagógicos, mas também aos valores, né? Aos valores que o colégio ensina no dia a dia. Seria isso, né? Os valores cristãos, inclusive. Não há dúvida, né? Os nossos atletas, os nossos times, eles são educados, por exemplo, para cumprimentar o adversário, mesmo quando eles perdem, né? Eles são, não tem essa coisa de falar palavrão na quadra, né? Porque na hora do esporte, quando o estudante leva aquela pisada lá, o atleta, né? Você vai saber se ele não vai xingar a mãe do outro, né? Se ele vai manter o respeito, né? Sob pressão, né? Então, o colégio está sempre desenvolvendo essas habilidades, né? E, por fim, eu diria o seguinte, que os esportes vai privilegiar o estudante no desenvolvimento do seu controle emocional, coisa tão necessária nesse tempo nosso hoje, né? O que nós vemos é uma carência, né, de controle emocional enorme nas pessoas, mas os nossos estudantes, quando eles se adequam aos esportes, eles vão trilhar esse caminho do controle emocional com muito mais facilidade. Muito obrigado, professor Valceni, muito obrigado à direção do Colégio de Sete Lagoas, o diretor, pastor Yerson. Muito obrigado a Dani por essa matéria. Pastor Márcio, está na sua mão. Muito obrigado, pastor Ramon, professor Valceni Braga, nossa Rede Batista de Educação, que agasalha tanto o Colégio Batista como o Colégio Batista Brasil, o Colégio Batista Mineiro, uma instituição com mais de 100 anos de tradição aqui no Campo Mineiro e agora chegando em outros estados da nossa federação. Muito bem, nós estamos chegando ao final desse programa, mas antes nós vamos orar, vamos falar com Deus. E eu queria te convidar a falar com Deus nesse momento sobre a sua vida, sobre os seus desafios, sobre aquilo que te incomoda, ou quem sabe aquilo que te traz tristeza, te traz desafios pessoais. Nós cremos num Deus que tudo pode fazer e é com esse Deus que nós vamos conversar agora e eu te convido a fazer parte dessa conversa.
Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é o Deus criador. O Senhor criou a terra, os céus, os mares e tudo que neles há. O Senhor nos criou e o Senhor tem poder para dirigir as nossas vidas. O Senhor tem poder para transformar as nossas vidas. E o Senhor, mesmo sendo um Deus grandioso, o Senhor se importa com as nossas vidas, ainda que pequeninas, com os nossos pequenos problemas diante da grandeza do universo. E por isso, Senhor, com liberdade nós queremos colocar as nossas vidas nas Tuas mãos nesta hora. E de maneira especial eu quero colocar a vida desta pessoa que ora comigo, que fala contigo. Ó Deus, quem sabe passando desafios na área familiar, nos relacionamentos, na criação dos filhos. Quem sabe ainda com desafios na área da saúde. O diagnóstico pode ser difícil de ser ouvido. Às vezes não tem solução, Pai, por parte da medicina. Mas nós cremos num Deus que tem poder sobre a medicina. Por isso, Deus, nós queremos agora colocar a vida desta pessoa nas Tuas mãos, para que o Senhor cuide, para que o Senhor opere milagres. O Senhor é um Deus de milagres. Faça, Deus, o impossível. Transforme essa vida, a realidade desta vida, desta família. Nós te rogamos, Pai, um verdadeiro milagre ainda esta noite. Pois oramos gratos e fazemos isso no nome precioso e bondoso de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Amém, graças a Deus. Esse é o Deus que nós cremos, um Deus poderoso, um Deus que realiza milagres e pode transformar a sua vida e a vida da sua família. O programa está terminando, mas os nossos conselheiros da Touch Peace, que é uma missão que nós temos parceria, estão de plantão 24 horas. A Touch Peace é o primeiro aplicativo de ajuda emocional, 24 horas e gratuito. Então você pode pegar agora o seu celular, apontar para a tela, baixar no seu celular esse aplicativo e você poderá usar quantas vezes desejar e gratuitamente. 24 horas vai ter uma pessoa de verdade onde você vai poder falar com ela. Você pode, se desejar, fechar sua câmera se você não quiser ser visto, mas essa pessoa estará pronta para ouvir os seus desafios e te aconselhar. Temos a Touch Peace disponível em português, inglês, mandarim e também espanhol. Deus abençoe sua vida, sua família e até a próxima semana, se Deus assim permitir. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor.